castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Estamos felizes mais uma vez por podermos cultuar o nosso Deus. Então, por isso nós estamos alegres. O Senhor tem feito por nós maravilhas e uma das maravilhas que o Senhor tem feito é nos preservado em graça para que nós possamos adorá-lo conforme a sua santa vontade. Então, com estas palavras, eu cumprimento aos irmãos, aqueles também que nos assistem, aos nossos visitantes, e quero ler com os irmãos, como já foi anunciado pela manhã, o texto de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 13. Aquele trecho que nós chamamos de a oração do Senhor, ou o Pai Nosso. Eu disse aos irmãos pela manhã que nós agora vamos iniciar uma nova série de estudos, de pregações. Ano passado nós falamos nos 10 mandamentos e agora, com a graça de Deus, nós usaremos algum tempo também para expormos esta oração do Senhor e aprendermos, meus irmãos, nesta pequena série de sermões, o que é a oração e o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina nesta oração modelo que Ele ensinou primeiramente aos seus discípulos e agora também a todos nós. Vamos ler juntos Mateus 6, de 9 a 13. Leiamos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Agradecemos-te, ó Deus, por tudo o que já fizemos até aqui neste culto, pela tua graça que é dispensada sobre nós, e agora também, ó Deus, te pedimos que o Senhor possa nos falar por meio de tua palavra. Livra-nos, ó Senhor, de toda má interpretação, de todo juízo equivocado. Livra-me, ó Deus, do uso de palavras inadequadas que não possam ser claramente entendidas pelos meus irmãos, e dá-nos a todos, ó Pai, a edificação que vem do Teu Santo Espírito, para que todos nós, como família do Senhor, cresçamos na graça e no conhecimento de Teu Filho Jesus. Em nome de quem nós oramos, gratos. Amém. Meus amados irmãos, a oração do Senhor é, portanto, como nós já anunciamos, um modelo que nós devemos seguir para termos acesso ao trono da graça do Senhor. Orar é oferecer a Deus os nossos desejos mais profundos. Orar é ter uma intimidade com o Senhor, a ponto de nós podermos abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes e declarar diante do Rei e do Pai aquilo que nós mais desejamos, aquilo de que nós mais precisamos. Mas, meus amados irmãos, apenas os filhos de Deus podem fazer esta oração. E este é o grande mistério que o nosso Senhor revela nestas palavras. No sermão anterior, nós analisamos um pouco do contexto no qual Jesus ensinou esta oração. O contexto era daquelas pessoas que tentavam buscar, pelos seus próprios méritos, acesso ao Senhor. Elas pensavam que a sua religiosidade e a obediência aos padrões religiosos seriam suficientes para dar a elas o voucher, o ticket de entrada na presença de Deus. Contudo, o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que estes méritos, este acúmulo de coisas que todos nós fazemos em nome da religião, não devem ser considerados para entrada no reino de Deus, o Pai.
O único acesso que nós temos para o Pai é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que definitivamente abriu as portas eternas para que nós pudéssemos contemplar o Rei da Glória. Por isso mesmo o salmista pôde louvar ao Senhor, dizendo: ó portais eternos, entrem por esses portais e contemplem assim o Rei da Glória. Jesus Cristo, nosso Senhor, abriu as portas de acesso ao Pai, e por isso nós podemos nos achegar até Ele, meus irmãos, como disse o escritor aos Hebreus, com plena certeza de fé, com os nossos corações purificados de má consciência, e nós podemos fazer isso livremente, com liberdade, com ousadia, obviamente não de maneira irreverente, mas com aquela ousadia de pertencermos à família real e de podermos assim acessar o trono do Rei, o nosso Pai. Este contexto, portanto, meus irmãos, nos leva ao entendimento daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós saibamos acerca da oração. Orar, como eu disse também, não é uma opção da vida cristã, é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma ordenança do nosso Pai. E por isso, por várias vezes, o texto anterior a este que nós acabamos de ler, Jesus Cristo menciona a expressão quando orardes. Isso está no versículo 5, está também no versículo 6, quando orares, e também no versículo 7, quando ele diz, e orando. Portanto, estas três repetições de Jesus Cristo, usando esta mesma expressão, quando orardes, quando orares e orando, demonstra uma vida contínua na presença do Pai. Os crentes não fazem orações por opção, mas fazem oração porque a oração é um meio de graça, é um meio de acesso à presença de Deus, o nosso Senhor. E como vimos também, meus amados irmãos, na introdução que fizemos, quando orarmos a Deus, quando nos achegarmos à presença do Senhor, nós devemos estar, sobretudo, vazios dos nossos méritos, vazios de nossa carga. E é exatamente isso que significa aquela instrução do nosso Senhor Jesus Cristo, de que nós deveríamos lançar sobre Ele toda a ansiedade, conforme disse Pedro e conforme Cristo registrou naquele texto, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. É lançando sobre Jesus esta carga dos nossos méritos, confiando, portanto, nele como nosso único Senhor, é que nós podemos acessar o trono da graça e oferecer uma oração preciosa, uma oração contrita, compungida, uma oração que de fato agrada ao nosso Pai. Então o nosso Senhor Jesus Cristo passa a ensinar os seus discípulos ainda de uma maneira mais específica. Depois de dar essas instruções gerais a respeito do que é a oração, o nosso Senhor ainda diz que no versículo 8, que nós não devemos supor, presumir, que Deus não saiba daquilo que nós precisamos. O versículo 8 diz, não vos assemelheis, pois, a eles. Quem são esses eles? São aqueles religiosos, os escribas, os fariseus, que pensavam que, por muito repetir, eles alcançariam do Senhor algum favor. Eles pensavam que o fato de terem uma caderneta preenchida de obras religiosas, isso daria a eles algum tipo de status para que pudessem merecer os ouvidos de Deus. No entanto, o nosso Senhor Jesus disse que nós não devemos nos tornar semelhantes a estas pessoas, porque não é da religião cristã, meus amados irmãos, este conjunto de méritos. Muito pelo contrário, a religião cristã privilegia exatamente aqueles que consideram ou que se consideram vazios. E é por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo disse nas bem-aventuranças que bem-aventurado é aquele humilde, aquele pobre de espírito. Bem-aventurado é aquele que se considera totalmente vazio, porque ele será preenchido de graça. O Evangelho, portanto, não é para aquelas pessoas que já se acham crentes o suficiente e que não precisam mais acrescentar graça à sua vida. O Evangelho não é para aquelas pessoas que pensam não precisar da salvação.
O Evangelho, muito pelo contrário, é para aqueles que se acham doentes, é para aqueles que se acham limitados, é para aqueles que se acham de fato fracos. O Evangelho é para os fracos. Cristo veio para os fracos, Cristo veio para os doentes, Cristo veio para os que sofrem, Cristo veio para os que choram. Por isso, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os pobres de espírito. São estas pessoas que desejam receber do Senhor graça. Por isso, meus amados irmãos, a oração é também para fracos. A oração é para pessoas que não consideram seus próprios méritos como moeda de troca para receber do Senhor algum benefício. Mas a oração é para pessoas que sabem que não podem nada fazer em relação ao seu destino, em relação às suas vidas, porque elas confiam que Deus é o único provedor. Por isso, no versículo 8, Mateus registra então as palavras de Jesus. Ele disse: porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes mesmo de que lhe peçais. Nós não oramos, meus irmãos, para informar a Deus aquilo de que nós precisamos. Deus nos conhece, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. Portanto, as orações não são uma planilha de informações acerca de nossa vida. A oração é, eu repito, um meio de graça, de acesso, de intimidade com o Senhor. A oração é aquele momento em que nós estamos diante da presença do Rei, conversando com o Rei, recebendo do Rei as suas palavras, colocando diante do Rei os nossos anseios, as nossas petições mais secretas. Por isso nós nos lembramos de irmãos do passado que fizeram isto com uma fé inigualável, como foi, por exemplo, Neemias, que eu também já citei aos irmãos. Diante de uma situação grave, terrível, da destruição dos muros de Jerusalém, diante de uma situação de escravidão, Neemias estava ali com a faca e o queijo na mão, diante do rei, daquele que poderia resolver os seus problemas terrenos, políticos, econômicos. Mas o coração do rei só seria aberto pelo poder do Deus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, o que Neemias fez, ao ouvir do rei terreno a palavra: o que queres? Por que estás triste? Por que está abatido o teu coração? Antes de responder, portanto, Neemias orou àquele que pode mudar os corações, o Deus dos céus. E então diz o texto: orei ao Deus dos céus. Nós não sabemos qual foi a oração, mas sabemos, meus amados irmãos, do coração daquele homem crente. Diante daquele imenso desafio, ele buscou aquele que tudo pode, o seu Senhor, o seu pastor, e mais do que isso, o seu Pai. Jesus Cristo aqui, meus amados irmãos, apresenta-nos de uma maneira solene uma das figuras mais impactantes dos atributos de Deus. Deus, o nosso Senhor. Nós sabemos, porque já estudamos a respeito disso, Ele é Espírito, infinito em seu ser, Ele é imutável. O nosso Deus é sabedoria, Ele é poder, Ele é santidade, Ele é justiça, bondade e verdade. O nosso Deus é todas estas coisas, as suas perfeições. Mas, meus irmãos, o nosso Deus também é, conforme Jesus Cristo, o nosso Pai. A estatística do ano passado, de acordo com os centros de pesquisa, registraram que 175 mil crianças foram registradas em 2023 sem o nome do pai. 175 mil crianças em todo o Brasil, nas suas certidões de nascimento, constava apenas o nome da mãe. Talvez nós podemos achar isso um número pequeno em relação ao número de nascimentos ou até mesmo o número da população brasileira, de quase 200 milhões. Mas, meus amados irmãos, 175 mil crianças representam mais do que muitas das nossas cidades.
É um número, portanto, que inclusive é registrado como um aumento nas proporções. Há irmãos aqui entre nós que talvez não tenham mais os seus pais, a figura masculina, o seu pai. Talvez alguns tenham o seu pai fisicamente, mas não o têm espiritualmente presente. É talvez aquele pai ausente, que não assume a sua responsabilidade. Talvez um pai de difícil trato. Há irmãos que não conseguem experimentar o benefício da verdadeira paternidade. Há inclusive aqueles que, mesmo sendo homens casados, não podem ter filhos e não exercem também esta beleza da paternidade. Jesus, portanto, está trazendo aqui uma figura que incomoda a muitas pessoas. Jesus está nos mostrando aqui que Deus, Ele não é apenas o Senhor todo soberano, que faz o que bem quer com a sua criação e conosco, mas Ele também assume uma das figuras que pode ser mais amada do que outras, mas ao mesmo tempo uma figura muito odiada. Para algumas pessoas, se nós apresentarmos Deus como Pai, talvez será uma das rejeições mais profundas ao cristianismo, porque o seu pai terreno o trata com desrespeito, e isso, portanto, revela uma figura paterna errada. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo constrói de Deus o Senhor uma figura perfeita de pai. E por isso mesmo no versículo 8 ele mostra e começa dizendo aos seus discípulos que este pai, ele é tão presente na vida dos seus filhos, que ele sabe de tudo o de que nós precisamos. Meus irmãos, qual pai terreno consegue fazer uma leitura completa, integral da mente dos seus filhos, para ser capaz de dizer que sabe tudo o de que o filho precisa? Nós que somos pais lutamos muitas vezes para compreender os dilemas dos nossos filhos, para oferecer a eles uma boa educação. Sofremos muitas vezes quando vemos os nossos filhos em caminhos errados, em caminhos que desagradam a Deus. Mas Jesus Cristo está dizendo aqui que este pai, ele é diferente de muitos dos nossos pais, porque ele tem uma conexão profunda com os seus filhos, a ponto de saber cada uma de suas necessidades. É um pai absolutamente presente. É um pai que nunca abandona seus filhos. E é interessante Jesus trazer isto em primeiro lugar, porque, meus amados irmãos, não faria nenhum sentido nós nos aproximarmos de um pai ausente. Não faria nenhum sentido nós nos aproximarmos para derramar o nosso coração diante de uma pessoa que nem sequer se importaria conosco. Mas o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que nós podemos nos aproximar deste Deus, porque Ele é um Pai presente. Ele é um pai que se importa com os seus filhos. Ele é um pai que verdadeiramente protege os seus filhos, encaminha os seus filhos no seu caminho. E é por isso mesmo que o versículo 9 começa então com a partícula, com a conjunção portanto. Portanto, é uma conclusão. Em outras palavras, o texto está dizendo, pelo fato de que vocês podem se aproximar deste Deus como Pai, então, por esta razão, orem. Ele não está com os ouvidos tampados, surdos, que não possa ouvir. Ele não tem as suas mãos encolhidas, que não possa dar. Se vocês clamarem como filhos, Ele ouvirá dos céus e responderá às suas orações. Era esta a teologia que eles tinham aprendido no Antigo Testamento. Eles sabiam muitos dos salmos de cor. E muitos dos salmos daqueles irmãos revelavam verdadeiramente um Deus presente. Muitos dos salmos que nós lemos e cantamos eram também lidos e cantados pelos nossos irmãos desta época. Portanto, meus amados irmãos, não era uma questão de que eles não sabiam o que era oração, ou talvez uma questão de que talvez eles também não orassem, mas o que Jesus está querendo destacar aqui é que aquele Deus do Antigo Testamento, aquele Deus para quem Davi muitas vezes orou,
aquele Deus para quem Salomão dedicou a sua vida, o Deus que foi a intercessão de Neemias, o Deus que acolheu Moisés, o Deus que chamou Abraão. Este é o mesmo Deus que também eles agora, sob o cristianismo, deveriam orar. Deus não mudou a sua forma de agir, Ele continua sendo Deus em todas as circunstâncias. Portanto, orem assim, diz Jesus. Portanto, vós orareis assim, orem desta maneira. Vocês podem se aproximar do Senhor, vocês podem se achegar a Deus. Ele está aqui para ouvir, porque Ele não é somente o Deus Criador e soberano, mas Ele é o Deus Pai, que conhece as suas necessidades, que está atento aos seus clamores. Um Deus que não desamparará vocês, um Deus que permanecerá atento, com os seus olhos fixos em seus filhos. E por isso, meus amados irmãos, a oração do Senhor, portanto, começa com esta solene expressão: Pai. E aqui nós vemos então, meus amados irmãos, por esta simples palavra, uma das teologias mais profundas que o cristianismo defende. Nós que antes não pertencíamos a uma família, estávamos, como lemos aqui na liturgia, sem Deus no mundo, éramos alheios à promessa, estávamos sem Deus, sem esperança. O texto bíblico diz que Deus agora, pelo grande amor com que nos amou, nos salvou em Cristo. E uma das bênçãos que nós recebemos, depois de termos sido salvos, é de sermos incluídos, enxertados na família de Deus. Nós somos família. Por isso nós temos sobre nós o peso, meus amados irmãos, agradável, um peso solene, um peso de glória, de sermos irmãos uns dos outros. Pertencemos a uma família cujo Pai é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o soberano Senhor. E nós nos tornamos irmãos porque aquele que foi o primogênito, aquele que foi o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, Ele nos deu acesso ao trono do Pai, o nosso Deus. Meus irmãos, portanto, aqui nós temos registrada a doutrina da adoção. E eu gostaria de ler para os irmãos aqui o que diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 12, o capítulo que trata da adoção. Veja, meus irmãos, que texto precioso elaborado por aqueles irmãos puritanos, com base em vários textos bíblicos que estão aqui arrolados. Eles disseram assim: a todos os que são justificados, ou seja, aqueles a quem Cristo declarou justos por meio da morte na cruz, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção. Nós somos adotados em e por seu único Filho, Jesus Cristo. Por essa graça, disseram nossos irmãos, esses justos, nós os crentes, são recebidos no número dos filhos de Deus e desfrutam a liberdade e os privilégios dele. Nós somos livres em Cristo. Nós, de fato, experimentamos privilégios de sermos filhos de Deus. Temos sobre nós o nome dele. Meus amados irmãos, muitos de nós aqui têm os sobrenomes. Na oração feita aqui pelo nosso irmão diácono, ele mencionou a família Pinheiro. Nós todos aqui temos uma árvore genealógica terrena, mas o que a palavra de Deus nos diz é que esta árvore genealógica, ela é secundária, porque neste lugar aqui não há mais famílias individuais. Este lugar aqui agora, ele supera
os nossos nomes registrados nos cartórios públicos do país. Porque agora, meus amados irmãos, todos nós recebemos um nome único de sermos chamados filhos de Deus. O nosso sobrenome é outro. Nós carregamos no nosso nome outro. E isto é graça, meus amados irmãos. Isto é graça. Diz o texto da confissão de fé: recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai, que foi o texto que nós acabamos de ler aqui na liturgia. E o que significa isto? Significa uma expressão de intimidade. É um Pai presente, é o nosso Pai carinhoso, é um Pai clemente, diante de quem nós podemos oferecer as nossas petições. Por isso a confissão continua dizendo: estes filhos são tratados com piedade. Ah, meus irmãos, se nós não fôssemos filhos, se fôssemos bastardos, o Senhor já nos teria castigado, mas somos filhos. E se somos filhos, o Senhor nos olha com piedade. Você sabe quais pecados você carrega. Eu sei dos meus pecados. E nós sabemos que se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados, nós já teríamos sido engolidos vivos. Mas, meus amados irmãos, Ele nos trata com piedade porque nós somos filhos. O texto ainda diz: protegidos. O Senhor nos protege do mal. Mesmo quando nós queremos andar por caminhos tortuosos, mesmo quando o nosso coração enganoso quer que nós pequemos contra Ele, Ele nos protege até de nós mesmos. Quando nós queremos pecar, o Deus que é o nosso Pai nos protege do pecado. Ele elimina aquelas tentações que porventura possam vir sobre nós, para que nós não caiamos. Somos também, diz o texto, providos. Meus amados irmãos, o Senhor é quem nos dá todas as coisas, tudo que nós temos, o alimento, a vida, a respiração e tudo mais, como disse Paulo usando os poetas gregos. E por Ele somos corrigidos também. O Senhor nos disciplina, porque o Pai disciplina o Filho a quem ama. Se alguém está sem disciplina, já não é mais filho, mas bastardo, diz o texto. Portanto, quando Deus nos corrige pela pregação da palavra, pelo uso dos meios ordinários da igreja, pela disciplina eclesiástica aplicada pelos pastores da igreja, isso significa dizer que Deus está cuidando de você. Significa que você é um filho de Deus, que você não é um bastardo, mas você é filho porque Ele corrige aqueles a quem Ele ama, a quem Ele trata como filho. Diz o texto: por Ele corrigidos como um pai, nunca abandonados, mas selados para o dia da redenção. Nós recebemos um nome, meus amados irmãos, temos um sobrenome marcado em nós, um selo real. Você pode interpretar isso de uma maneira, inclusive, contemporânea. Aqueles que pertencem a famílias reais, eles têm um selo real, eles têm acesso. Alguém que é eleito, um presidente da República, por exemplo, ele tem acessos públicos que nenhum outro cidadão tem. Existem códigos, que são códigos militares, por exemplo, que só o presidente da República, só um primeiro-ministro podem revelar, possuem. São acessos absolutamente inalcançáveis por qualquer um cidadão comum. Bem como também, meus amados irmãos, aqueles que não são filhos não podem acessar, porque eles não têm o selo, eles não fazem parte da família. E diz o texto ainda finalizando: estes recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. Meus amados irmãos, são muitas e são riquíssimas as bênçãos que nós recebemos do nosso Pai, por sermos filhos dele na pessoa de Jesus Cristo.
Se somos filhos, diz o texto que lemos, somos também herdeiros, herdeiros das promessas de Deus. Meus amados irmãos, como é bom nós abrirmos a palavra do Senhor e saber que aquelas promessas, elas pertencem a nós e a nossos filhos. No momento do luto, da tristeza, da morte, da dor, como é bom abrir a palavra de Deus e ler, por exemplo, textos que dizem: bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, porque eles descansam das suas fadigas. Como é bom nós abrirmos textos e vermos que aqueles que morrem, eles vão diretamente para a graça do Senhor, para a presença de Deus, contemplam Jesus Cristo. Como é bom, meus amados irmãos, quando nós pecamos, somos disciplinados, abrir a palavra de Deus e saber que quando nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Como é bom saber que a misericórdia e a bondade do Senhor nos perseguem todos os dias da nossa vida. Como é bom saber que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ah, meus irmãos, são muitas promessas. E só os filhos possuem essas promessas. Só os filhos podem se alegrar com estas promessas, porque nós pertencemos a uma família real, cujo Pai é Criador do universo, que dispõe todas as coisas para o bem da sua igreja, para o bem do seu povo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar deste amor, deste Pai? Altura, profundidade, principados, potestades, coisas do presente, do porvir? Nada nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que não poupou o seu próprio Filho por amor de nós, não nos dará em Cristo graciosamente todas as coisas? Por isso, meus amados irmãos, em Cristo somos mais do que vencedores, porque nós pertencemos a uma família cujo Deus é o nosso Pai, cujo Deus é o nosso pastor, e por isso nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Agradecemos-te, Senhor, por Tua bondade para conosco. Agradecemos-te, Senhor, porque Tu nos incluíste na Tua família por adoção mediante Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, a compreensão clara do que isso significa, para que nós não soframos com as nossas indignidades, mas que, ao contrário disso, possamos, ó Deus, saber com o nosso coração que nós não somos mais pertencentes a um mundo vil, não estamos mais sem esperança, não estamos mais excluídos, alijados, alheios às promessas, mas agora tudo o que é teu é nosso, pela pessoa de Jesus Cristo. Somos herdeiros do Senhor, de todas as bênçãos, de todas as promessas, porque tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Agradecemos-te, portanto, esta bênção, em nome dele mesmo, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos conduziu até o Senhor. Amém.